Um abraço do meu pastor setorial, pastor João Bispo, conhecidos aqui, né? Dos irmãos. Deus abençoe, é uma honra, né? Sempre quando eu saio com a bênção do meu pastor. Desde líder dos jovens, prego: jovens, honra seu pastor. Jovens, honra a sua liderança. Jovens que entendem o que é princípio de liderança, irmãos, jamais ele ficará confundido em situação nenhuma, em nome de Jesus. Amém? Vamos para o que nos interessa nessa noite, que é a palavra de Deus. Não se preocupe com o horário, irmãos, vou tentar resumir, sei que o horário já se avançou. Resumir o que Deus colocou no meu coração para esta noite, em nome de Jesus. O título desse pós-congresso é: Tragada foi a morte pela... Tragada foi a morte pela... Diga assim: a morte em combate com a vitória não tem chance alguma. Aleluias. Um texto que retrata a história, ou um dos pilares, ou o pilar principal do Evangelho. Este texto, quando Paulo escreve aos Coríntios, poderíamos muito bem nesta noite trocar o nome desta carta e escrever aos brasileiros. Uma carta escrita aos brasileiros. Se nós voltarmos um pouquinho lá no capítulo de número 1, nós vamos entender que Corinto era uma cidade que tinha em sua maioria gentios. Uma cidade cosmopolita, uma cidade que era um centro comercial, uma cidade que tinha um porto. Por que não comparar Coríntios com a cidade que vivemos? Uma cidade litorânea, uma cidade que tinha muitos ídolos, uma cidade que tinha uma imoralidade tamanha que chegava ao ponto de pressionar a igreja de Cristo. Uma igreja que foi instituída por Paulo na sua segunda viagem missionária. E segundo alguns estudiosos, diz que Paulo escreveu essa carta na sua terceira viagem missionária, quando ele estava em Éfeso, que era uma cidade que ficava do outro lado do mar. Deixa eu resumir um pouquinho o que Deus gostaria de falar para você entender da onde veio essa frase: tragada foi a morte pela vitória. Mas era uma cidade que estava situada em todas essas condições e tinha uma cultura grega que agia de forma muito forte. Os filósofos gregos diziam que a alma, ela poderia até ser eterna. Eles acreditavam que ela se perpetuaria. Mas para eles o corpo dos mortos jamais ressuscitaria. O corpo dos mortos era uma matéria má. Era como se fosse o espírito sendo bom, mas o corpo fosse como um claustro, como uma prisão para a alma. E eles acreditavam que quando o homem morria, era como se a sua alma saísse de dentro dele e desse um grito de vitória e fosse para a liberdade. E Corinto vivia situações, irmãos, de constante decadência que foram pressionando a igreja. Corinto estava no momento que uma família escreve para Paulo, envia mensageiros para contar o momento que Corinto estava vivendo. Hoje, se no nosso tempo alguém se levantar para denunciar o momento que a igreja diz, de repente aqueles que vão ser mais amigos vão dizer: rapaz,
Você é fofoqueiro? É, rapaz, você é, como é que diz aí no mundo? Quando um dedura alguém é X9, é caguete, é aquilo que a gente escuta aí no mundo. Alguém poderia dizer e menosprezar a ação de preservar a igreja e a santidade da igreja neste tempo. Quando nós olhamos para nós, hoje a nossa geração, como a igreja tem vivido, como nós temos nos comportado, é como se eu visse a igreja gemendo e gritando para o Senhor e falando: Senhor, levanta alguém, Senhor, que denuncie as nossas falhas. Levanta alguém, Senhor, que ore por nós e envie, Senhor amado, uma mensagem, Senhor, que possa responder os nossos questionamentos. Temos vivido os dias onde a fé e a confiança parece ter sido algo tão frágil, algo tão vulnerável. O nosso alicerce com o Senhor, aquilo que deveria ser como se fosse uma coluna firme, com ferros robustos, com concreto forte, para impedir nós de retrocedermos. Parece que tem sido uma coluna frágil, de madeira, fácil das pragas roerem, fácil de sucumbir, fácil de retroceder. Paulo ainda nessa carta ele diz: já foi colocado diante de vós um fundamento, e sobre este fundamento vocês vão construir, de palha, de feno, de madeira, de ouro, de prata, porque o que nós construímos será provado no fogo. O fundamento já existe, a rocha, ela é sólida, ela é inabalável. Mas o que temos colocado em cima da rocha? O que temos estruturado em cima da rocha? Quando nós fazemos um panorama, para ser rápido, sobre a carta de aos Coríntios, nós vemos que era uma igreja que estava dividida. Uns diziam: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Apolo. Outros diziam: eu sou de Cefas. Era uma igreja que fazia alianças com aqueles que mais te agradavam. Aí nós vemos Paulo trazer a palavra e dizer: se dentro de vós haver contendas, dissensões, a quem vós pareceis? Qual é a diferença de vós para o mundo? Qual é a diferença de vós para os que estão fora? Paulo queria trazer uma reflexão ao que estava sendo praticado dentro de Corinto. A imoralidade sexual. Um filho se relaciona com a madrasta. A imoralidade sobre fornicação e adultério. Os casamentos estavam se dissolvendo. E eu pergunto para você: como é que é os casamentos na nossa geração? Se nós não estamos preparados para morrer, nós não estamos preparados para viver. Porque quem está preparado para morrer sabe que aqui é passageiro, que o que o espera é maior, é melhor, é mais poderoso do que o que esse mundo pode nos proporcionar. Eu tenho uma funcionária lá na empresa e ela estava meio assim, triste, cabisbasta com a igreja. E outro dia ela chegou, tomando um refrigerante. Eu perguntei para ela: você está apressando a sua ida para a eternidade? Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Não, isso não. Eu falei: mas se Cristo voltar agora, como é que você está?
é morte tragada se nós tivermos convicção do que Cristo é para nós na eternidade. E o povo seguia. Chegava até, tinha alguns que acreditavam, como a filosofia grega trazia informações que não cria na ressurreição dos mortos. Tinha alguns que acreditavam: não, eu creio que Jesus ressuscitou, mas eu não creio na ressurreição dos mortos. E aí Paulo faz uma pergunta ainda no capítulo 15, ele pergunta: se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscita. Porventura é possível, sendo ele a primazia, a primícia de todos que ressuscitaram dos mortos? Eles trazem a reflexão: se nós não cremos na ressurreição de mortos, como creremos na ressurreição de Cristo? Sendo esta ressurreição o motivo de todos os coríntios estarem salvos, sendo esta ressurreição a confirmação que Cristo foi sepultado, sendo esta ressurreição a confirmação que depois ele apareceu para mais de 500 irmãos, e Paulo ainda declara: e alguns desses ainda estão vivos. E por último apareceu a mim. Sem ressurreição de Cristo não existe evangelho. Sem ressurreição de Cristo não existe expiação de pecado. Sem ressurreição de Cristo não existe esperança para a igreja. Eu fui pegar no nosso dicionário português, eu fui lá dar uma olhadinha. Eu falei: Senhor, deixa eu dar uma olhada no dicionário. O que é que significa tragada? E o nosso dicionário diz: engolir sem mastigar, ou engolir com muita avidez, devorar. E morte quer dizer: o fim da vida, acabou para você, passou disso aqui, não tem mais. Ou destruição. O que é que eu entendo com isso? Que quando o Senhor ele ressuscita, ele coloca para a sua igreja e para o povo, diz assim: vivam aqui conforme a pureza do meu evangelho, vivam aqui conforme a verdade do fundamento que foi pregada, porque no dia que eu vier, no dia que eu vier, eu vou devorar a morte. Eu vou acabar com a suposta destruição que pregaram para vocês, que acabou a vida aqui. Eu vou vir, vou devorar isto, e os mortos ressuscitarão primeiro. O que é interessante nessa passagem aqui diz: os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estamos vivos iremos ao encontro. Deixa eu finalizar em 10 minutos agora, depois dessa introdução, trazer o que Deus colocou no meu coração para você. Como que nós temos levado a vida que o Senhor nos deu passando nesta terra? O que é que nós temos feito? O que nós temos plantados? Qual a testemunha que nós temos sido? O que temos falado para aqueles que perecem? Deus me trouxe aqui nessa noite para fazer você refletir no que você tem feito para o Senhor. Qual é a sua confiança que depois da morte nós nos encontraremos com Ele? Há 3 anos atrás fizeram uma proposta: vamos fechar essa igreja. E alguém falou meu nome, eu era líder dos jovens, falou: olha, coloca ele para pastorear, para ver o que é que dá. Se você me perguntar como é que você é pastor, não sei, não tenho família evangélica, nasci no mundo.
Mas Deus foi falando: sobe o degrau, Senhor, eu vou. Sobe outro, eu vou. Em 3 anos eu falei: Senhor, eu só faço uma festa nesta igreja no dia que o Senhor falar comigo. Abrimos o Missão no Lar, evangelização em pequenos grupos. Colocamos sopão para moradores de rua. Colocamos 24 horas de oração ao sábado. Iniciava aos sábados, terminava no domingo, meio-dia, com a Santa Ceia. E tinha quem dizia: jovem não gosta de orar. Mas quem abraçava a causa eram os jovens, junto com as senhoras. Rimassimion de casa. Ei! Aonde você está, precisa ser mudado a dimensão do que Deus pode fazer naquele lugar. Deus me deu uma visão no início deste ano. Este é o ano de você fazer uma festividade. Eu falei: Senhor, é para fazer. E Deus me mostrava na frente da igreja o povo sentado no chão. Cheguei um dia na igreja e falei: ei, igreja, Deus me disse que aqui é para a gente comprar mais 30 cadeiras, que não vai dar. Nós vamos, encher. Não vai estar tão cheio isso aqui que nós vamos sentar assim. Deus começou a realizar isso no final de semana passado. O povo chegava na igreja, não tinha de sentar. Eu falei: senta aqui no altar, senta aqui na frente, senta na frente. Porque se nós temos a humildade de sentar para adorar a Deus no chão, nós não teremos dificuldade de cantar ao Senhor, não teremos dificuldade de exaltar ao Senhor. Ei, o Senhor está à procura, não é de adoração. O Senhor não quer saber de adoração. Ah, pastor, o que é isso? O Senhor está à procura de adoradores. Ele quer encontrar dentro de nós um coração desejoso e verdadeiro, que adore a Ele verdadeiramente. Eu fui pregar essa semana, eu estou com a Bíblia aqui que nem capa tem. Aí o jovem falou comigo: pastor, eu estou sem Bíblia. Falei: fica com a minha. Aí eu peguei hoje e estava... Olha o que eu achei. Uma foto de 15 anos atrás, quando eu casei com a minha esposa. Deus me trouxe à memória uma história. E quando nós falamos de memória, nós não podemos separar. Tragada foi a morte pela vitória da cruz. É impossível ter vitória sem antes passar pela cruz. É impossível conhecer a vitória sem primeiro ter experimentado se prostrar ao pés da cruz. Muitas vezes, vou usar um exemplo prático aqui, conseguem contemplar quando você venceu, mas muitos, a maioria, não contempla o caminho, as cicatrizes que foram geradas, as marcas, as feridas da caminhada, aquilo que marcou a sua caminhada, que hoje você pode olhar e dizer: não, essa marca aqui trouxe ao meu coração verdade, esta marca aqui trouxe ao meu coração sinceridade, essa marca aqui pode me levar aos pés da cruz. É fácil julgar a tua vitória sem conhecer a história. Era fácil o povo em Corinto dizer: não pode ressuscitar. Era cultura, era filosofia. E falar em filosofia, irmãos, nós estamos vivendo a geração, se você olhar na rede social, todo mundo filosofando com frases de efeito o tempo inteiro. Filosofando com frases que nos fazem refletir, porém frases humanas, sabedoria humana,
jamais poderá substituir o valor da cruz para nós. A sabedoria do homem, eu posso refletir uma frase o mais sábia possível. Ela jamais terá o efeito do que a cruz pode fazer em nós. As pessoas estão sofrendo do nosso lado. Em dezembro nós iríamos fazer um retiro e Deus colocou no meu coração. Todo mundo diz aqui no setor que ninguém vê mais bater no Espírito Santo. Aí Deus falou: faz o retiro espiritual que eu vou batizar. O primeiro pensamento é: quem que nós vamos convidar para pregar? Aí Deus falou: coloca eles. Aí eu olhei para o Jó e falei: Senhor, mas nenhum pregou ainda. Mas coloca eles. Eu fazia o devocional. No restante do dia eu falei: ó, tu palestra de manhã, tu palestra de tarde, tu palestra de noite. Oh meu Deus. Sabe o que é que Deus quer, irmãos? É que nós deixemos menos as programações humanas e peguemos o que nós vamos fazer para Ele e falar assim: Senhor, está nas tuas mãos. Deus, Ele quer tomar conta da nossa caminhada, ao ponto de enxergar em nós que nós estamos nas mãos dEle. Na sexta-feira, isso foi numa quinta, na sexta eu vim trazer 2 jovens para trabalhar e ia voltar para o retiro. Quando eu venho na linha verde, na altura de Arebepe, vem um carro na contramão e acerta meu carro de frente. O cara voou da janela, veio a óbito, e eu saí do carro meio tonto. E o jovem que estava comigo, eu falei: meu Deus, o que foi isso? E aquele jovem novo convertido estava do meu lado. Eu só ouvia ele falar uma palavra: pastor, Deus só fez mostrar com a gente, só veio mostrar para nós que a mão dele cuida de nós. Posso ter esse 1 minuto, pastor? Meu carro não prestou mais para nada, nem para consertar. As 2 pessoas que estavam no carro comigo não tiveram um arranhão, nem eu. Deus, Ele cuida de você enquanto você faz parte da igreja que vai subir. Deus, a responsabilidade do Senhor é com a igreja que vai sem mancha e sem mácula. Fizeram uma proposta para mim outro dia: pastor, eu preciso do teu apoio para a gente criar um setor aqui. Eu olhei para ele e falei: ô, meu? Não participo disso não, meu filho. Não participo de divisão, não participo de rebelião, não participo de nada que venha do coração do homem. Por que ninguém faz? Pastor, eu preciso do teu apoio para a gente mudar a situação da nossa comunidade. Você já percebeu como nos nossos dias tem sido tão difícil nós orarmos? Chegamos na igreja, vamos orar, chegamos cansados: meu Deus, já abençoou meu dia, minha noite. Chegamos do trabalho, vamos ler a Bíblia. Dá sono, não lemos. Aí depois nós perguntamos: por que que estamos sentindo como que se Deus estivesse distante de nós? Eu creio que na nossa geração, para encerrar, na nossa geração o Senhor vai mandar uma chuva para levantar verdadeiros, para levantar
que nós ouvimos. Avivamento é quando nós saímos da igreja revoltado conosco mesmo e dizendo para nós: eu preciso mudar. Quantos aqui acreditam que a vitória será, a morte será tragada na sua vida? Quantos aqui acreditam que quando você o mundo tem pregado como se o Senhor Jesus não fosse voltar mais. Um jovem foi congregar comigo e ele chegou e disse: pastor, eu desisti do propósito de Deus da minha vida. Eu vi meu pai sofrer tanto nesta caminhada que eu desisti. Eu falei: foi, filho, fica aqui comigo, vamos andar junto. E lá na igreja eu tenho o costume de fazer um café com líderes. Lá na igreja eu tenho um costume. Chegou outro dia nós fizemos um coral na igreja. Aí perguntaram: e pastor canta do coral, é? Eu falei: aqui canta. E pastor? Aí ele foi agora enviado para o interior aí. E ele me mandou uma mensagem outro dia que marca a nossa caminhada com Deus. Pergunta para o pastor aqui o que é que mais alegra ele. Se é você estar aqui somente na igreja alegre, ou se é você um dia chegar para ele e falar: pastor, o que Deus me fez aprender aqui, eu quero levar para toda a minha história. O que alegra o coração de Deus é termos uma confiança plena no que Deus irá fazer conosco amanhã. Precisei resumir por conta do horário, mas eu gostaria, não sei se eu posso fazer uma oração, pastor. Enquanto, irmãos, se nós perdemos mais tempo discutindo organização e a liderança do que perdendo, ou ganhando tempo levando a mensagem de Cristo. Se nós perdemos mais tempo organizando as coisas aqui na terra do que levando a mensagem do Evangelho, nós não temos a mente que o Senhor. Nessa noite eu gostaria de orar por 3 pessoas. Gostaria de orar para você, que você olhando para dentro de si hoje, existem pessoas aqui em conflitos interiores. Conflito, sabe qual era o problema da igreja de Corintos? Ouvia muito o que vinha de fora. Aí Paulo escreve: as más conversações corrompem os bons costumes. Você tem ouvido conselhos que tem muitas vezes levantado dúvidas dentro de você. Muitas vezes no seu interior, no seu particular com Deus, você pergunta: Senhor, o Senhor vem mesmo? Senhor, o Senhor existe mesmo? Quantos
de nós precisam ser marcados funda para poder reconhecer que Deus é Deus das nossas vidas. Nesta noite eu gostaria de te convidar a se colocar de pé. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de orar por você, que as conversações têm influenciado. Gostaria de orar por você, se alguém que está aqui, que é afastado, e que a tua caminhada foi marcada por algum deslize. Quando Paulo tratava ainda no livro de Coríntios sobre os dons, ele falou, olha, profetizar, falar em língua, tudo isso é maravilhoso, mas o maior é o amor. Esta igreja te ama, o Senhor te ama. E o Senhor quer marcar a sua caminhada com a marca que depois da eternidade Ele vai tragar a morte e vai fazer a vitória. Feche os teus olhos por um minuto. Espírito Santo de Deus, eu quero te louvar. Espírito Santo de Deus, eu quero te glorificar pela tua verdade. Eu quero exaltar o teu nome, porque o Senhor é que conhece os nossos corações. Senhor Jesus, eu exalto ao Senhor nesta noite, ó Deus, porque a tua cruz, a vitória, Senhor amado, que foi nos dado na cruz, a tua ressurreição é que nos fará vencer a morte. Senhor, trabalha nos pensamentos, nos corações, que as conversações, Senhor amado, as más conversações, ó Deus, não tenham força nem firmezas, ó Pai querido, para influenciar corações nas escolas, nas universidades, no trabalho. Senhor Jesus, que jovens, ó Deus, e adolescentes sejam blindados pelo poder do teu Santo Espírito, para jamais serem influenciados. Senhor Jesus, nesta noite, Senhor, queremos abrir o nosso coração. Queremos pedir para Ti, vem tomar conta de nós, Deus. Vem encontrar, Deus querido, em nós a verdade. Nós confiamos, Senhor, na Tua ressurreição. Nós acreditamos, Senhor amado, no Deus que está, no Senhor que está à direita do Pai, e que em breve virá nas nuvens para nós nos encontrarmos. Senhor Jesus, aonde existia uma lâmpada aqui sem azeite, eu quero pedir para Ti que o Senhor consiga abrir os olhos espirituais, que o Senhor possa abrir, Deus. Não deixe essa vida ser marcada, Deus, pela estar dispersa na Tua presença. Não deixe essa vida, Senhor, ser surpreendida, porque os dias vão passando. Não deixe essa vida ser surpreendida, Senhor. Preocupada, Senhor querido, com o que conquistaremos nessa terra. O que conquistaremos aqui, Senhor, é promessa do Senhor. Mas a maior promessa, Senhor amado, que estará em nossas vidas, a maior promessa, Senhor amado, que conquistaremos diante do Senhor, é saber que naquele grande dia, Senhor, quando nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares, a porta do céu, a recepção do Senhor, não será uma recepção
para tentar perceber quem nós somos. O Senhor não vai precisar olhar para nós. Nós não vamos precisar justificar. Nós pregamos, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos. Nós não precisaremos, Senhor, abrir os nossos lábios, porque o Senhor estará nas portas, olhando para nós de braços abertos, dizendo: vem, bendito. Confiança hoje, porque a recepção lá será gloriosa. Não sei se você pode conseguir olhar pelos seus olhos espirituais. Meu Deus. Apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei. Escuta, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar, Ele está tocando vidas. Eu te chamei, escuta o recado de Deus. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das tuas decepções, fui eu quem te chamei. Oh, fui eu quem te chamei. Erga tua mão pro céu e canta. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar
Rita já vai louvar. Ribacé. Depois desse acidente, em 9 de novembro de 2016, eu falei para Deus uma coisa, pastor. Deus, depois dessa oportunidade de vida, nunca mais eu deixarei de falar aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Eu quero chamar aqui na frente, diante do altar, só jovens que querem ser marcados nestes últimos dias. Ei, só venha se tiver coragem de ser marcado por Deus.